Vamos abrir Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Essa palavra de hoje daria para trazer uma mensagem, dando a ela assim, uma direção para vários sentidos em nossas vidas. Mas a gente vai fazer um apanhado aqui, até porque a leitura vai ser um pouco longa, e se eu fosse trabalhar conforme eu gosto de trabalhar versículo por versículo, a gente não sairia daqui hoje. Então vai ser um apanhado, mas eu creio que vai estar ajudando muito aqui a todos. Versículo 23, tem até um título aqui na minha Bíblia, né? A parábola do credor incompassivo. Versículo 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então, olha que situação, né? Aqui quem errou não foi a esposa e nem os filhos, mas quando sobrou, sobrou geral, né? Quando sobrou, sobrou geral. E o Senhor, né, o rei, que representa o nosso Deus, chamou esse servo, que lhe devia 10.000 talentos. O camarada viveu em 5 vidas aí e não ia conseguir pagar. A grande verdade de tudo é essa, que ele devia muito dinheiro. Muito. E se fosse aplicar juros em cima, sai de baixo. Cada talento, a gente pode entender assim, uns 40 quilos de ouro. Então o camarada tem que trabalhar muito. E se for colocar isso, cada talento, imagina se multiplicado por 10.000, né? É muita grana. Então, o que o senhor resolveu fazer? Então vamos vender a mulher, os filhos, a própria, e se tornar escravo, e tudo que tem, o dinheiro que arrecadar é meu. Mas olha o que aconteceu em seguida. 26. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de uma íntima compaixão, soltou o que ele fez e perdoou-lhe a dívida. Você vê como é que Deus age, independente da lista mesmo, criminosa, que cada um aqui teve um dia. Uns voltados para o adultério, outros para prostituições, vícios, roubos, calotes, quebradeira, né? A gente tem muita gente que gosta de mal, muita gente. E quando essa pessoa se sente ameaçada, correndo risco de morte, grupo de extermínio querendo tirar a vida dela, e quando ela vem para a presença do rei e ela pede perdão,
mesmo que ela esteja aos olhos humanos sentenciada, todo pecado é perdoado. Todo pecado. Cada um aqui tinha uma lista de crimes, né, diante de Deus. Uns maiores, outros menores. E quando nós nos apresentamos a Deus e clamamos pela sua misericórdia, pelo seu perdão, tudo é apagado, foi apagado automaticamente. Então, Deus, Ele mostra o que realmente está com Ele, o que anda com Ele. Você vê que o nosso Deus, Ele não vive de passado. Porque aos olhos humanos, era um caso sem saída. Mas, quando essa pessoa pediu clemência, ela recebeu instantaneamente. E dentro da igreja, a gente tem dois dilemas dentro da igreja. Um pessoal que não tem o Espírito de Deus e acha que tem, eles acham que tem o Espírito de Deus, para aqueles que têm o Espírito de Deus e não entendem ainda que tem o Espírito de Deus. Dentro da igreja existem dois dilemas. Tem pessoas que estão na igreja, um exemplo, há 50 anos e nunca tiveram o Espírito de Deus. E tem pessoas que entram ontem na igreja e já absorvem o Espírito de Deus. E nós vamos estar vendo isso aqui agora, porque isso serve para todos. Porque tempo de casa para Deus e nada é a mesma coisa. Até porque esse camarada aqui, ele tinha uma lista negra. Para ele ter visto esse dinheiro todo, ele deve ter aprontado muito. E na vez que ele foi pedir socorro, o socorro foi lhe mostrado. Mas na hora dele pagar, ele não tinha nada. Segundo ele não tinha nada. E mesmo assim, ele foi o quê? Perdoado. Olha o que diz aqui agora. 28. E saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encarcerado na prisão, até que lhe pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-a à sua presença, disse: servo o quê? Malvado. Perdoei-te toda aquela dívida, porque o quê? Me suplicaste. Pessoal, a nossa reação, ela mostra quem é que está conosco. A nossa reação diante daqueles quadros mais absurdos, né? Você foi traído, foi abandonado, foi lesado, foi deixado para trás, tem tanta coisa, tanto exemplo aí que a gente poderia dar, né? Tiraram o seu dinheiro, tiraram os seus bens, a família te lesou, viraram as costas para você. E qual seria a sua reação diante disso tudo? A daquele que anda com perdão, com a misericórdia, ou daquele que é abençoado, mas dentro de si, ela só quer ouvir a nós: o vosso reino que se lasque. Esse cuidado todos nós temos que ter, porque mesmo o Senhor sabendo que o servo que lhe devia 10.000 talentos era ruim, tinha um coração ruim,
mas pelo pedido de clemência, ele foi o quê? Perdoado. Então, dentro da igreja, não é difícil ser abençoado. Ainda que você continue sendo mal, uma pessoa má, mas na hora que você se apresenta diante do Rei, diante do Deus da Bíblia, do Senhor Jesus, e pede a Ele o perdão, mesmo que não haja uma mudança dentro de você, você é favorecido. Você pede uma casa, Deus vai te dar. Você pede um carro, Deus vai te dar. Você pede um marido, uma esposa, Deus vai te dar. Ele vai te dar. Porque, independente da nossa natureza, se é ou não de Deus, a vontade de Deus é sempre abençoar. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus, é por isso, gente, que quem está lá fora não entende muito. É aquele negócio, né? Tem gente que fala aí fora, a igreja é lugar só de ex, né? Ex-prostituta, ex-matador, ex-feiticeiro, e graças a Deus por isso. Porque essas pessoas eram perversas, eram más, e elas entenderam que sem Deus elas não eram nada. Agora, e foram agraciadas. Pastor, mas eu nunca fiz isso. Mas talvez você falava da vida dos outros, se alegrou com a desgraça de alguém, destruiu a família de alguém. De repente você agiu de uma outra forma, mas não deixava de ter crimes na tua lista. E quando você reconheceu e ficou sabedor de que precisava de uma reconciliação e de um conserto, você chegou diante de Deus e lhe pediu o quê? Perdão. Independente se o coração continua bom ou se continua malvado. Porque tem gente que só quer o menor isso. Recebeu a dádiva, recebeu a bênção, ela até testemunha. Glória a Deus, Deus é comigo, Jesus curou. Mas na hora dela agir da mesma forma, a reação dela é de quem não tem o Espírito Santo. Então, fica muito difícil cobrarmos exemplo de quem não tem o Espírito Santo. Só que as pessoas dentro da igreja querem cobrar exemplos de vida, de regra, de conduta, de quem não tem o Espírito Santo. Às vezes está dentro da própria igreja, já não tem o Espírito Santo. Por quê? Não quer perdoar. Fui caluniado. Falaram mal de mim. Mentiram ao meu respeito. Pessoal, o que mais os pastores sofrem para esse povo ali fora são agressões verbais. É ladrão, isso aí é direto. Se a gente desse ouvido para isso, ninguém era pastor. Ninguém era pastor. Eu lembro que chegou até um rapaz que deve vir aí, segundo ele, jornalista lá da Espanha, que quer fazer uma matéria com a gente aí, se não veio. Aí me mostrou um livro de um padre e falou do livro do padre. E quando ele chegou para mim e perguntou o que eu achava, eu falei, ele está certo. O padre está certo, tá? A fé dele é mental, é a fé da sociedade dele. Ele está certinho. Que se você for olhar para a sociedade, ele está correto. É a fé mental. Mas não é que vem de Deus. A colocação dele. Aí os caras ficam perturbados. Quando nós agimos, não de uma maneira mental, não com a fé mental, não para agradar os nossos familiares, mas sim ou a sociedade, mas para agradar a Deus, a nossa reação mostra o que está aqui dentro. Então você vê que a pessoa, mesmo sendo malvada, ela vai testemunhar. Mesmo ela não querendo abrir mão da malvadeza que está dentro dela, ela vai estar bem. Porque quando ela chega diante de Deus, Deus não olha mais para nada e a abençoa.
E foi o que aconteceu com esse sujeito aqui. Só que quando ele deparou com alguém que lhe devia alguma coisa, ele agiu da mesma maneira? Não. Ele mostrou que mesmo tendo sido agraciado, dentro dele só havia trevas. Mesmo tendo desfrutado de uma bênção de Deus, a atitude dele, a reação dele, mostrou que estava com ele. Então as nossas reações diante de qualquer situação mostram o que está conosco. Os conservos viram que a postura dele não era boa, e o que eles fizeram? Foram entregá-lo ao rei. Quem são os conservos? Amigos, vizinhos, parentes, desconhecidos, que sabem que nós buscamos a Deus, mas que só esperam um vacilo nosso para meter o punhal nas nossas costas. Então, você vê que nós não temos que prestar conta à sociedade do que eles querem que prestemos, mas devemos prestar conta daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque quando você vai atrás de alguém e perdoa aquela pessoa, hoje aqui mesmo teve um irmão que falou assim: pastor, esse evento da Copa aí, as lonas foi a empresa do meu patrão que colocou no Maracanã, trabalha com lona, todo, foi o meu patrão que colocou ali no Maracanã. Só que ele não fechou direto com o Maracanã, mas com um camarada que deve ter ganho algum dinheiro também lá no Maracanã, né? Do Maracanã. E na hora que o meu patrão ele foi cobrar o sujeito simplesmente falou assim: eu não vou te pagar nada. E a dívida foi de 40 mil reais. A dívida de 40 mil, eu não vou te pagar. Aí ele perguntou ao patrão dele: vai botar na justiça? O Eduardo perguntou, nosso irmãozinho: vai botar na justiça? Sabe o que o patrão respondeu? Mas tem Deus para dar. Meu pai. Hã? E aí? Tu tem essa fé? O patrão do Eduardo teve. Mas tem Deus para dar. Então, a reação de quem está no prejuízo, preste atenção, gente, mostra quem é que está dentro. Não adianta vir de boi sonso, né? Tinha uma gíria dessa no passado, não sei nem o que é boi sonso, mas eu ouvia falar aí daquela pessoa que tem duas caras, né? Eu sempre ouvi falar, não sei nem o que é boi sonso, não conheço nada de boi. Mas tinha uma turma que fala boi sonso. Como é boi sonso? Eu nunca soube o que é isso, né? Mas dizia que era quem tinha duas caras. Porque vamos ser pegos pelo que sai daqui. E se os nossos atos não forem conforme a vontade de Deus, as pessoas vão estar nos condenando, como condenou. Está na tua casa, mas não quer nada contigo. Está na igreja, mas não dá exemplo. Olha a oração do Pai Nosso. Preste atenção nisso aqui agora. Perdoa-nos os nossos pecados, nossas dívidas, né? Assim como nós perdoamos a quem não tem. Então você vê que a oração que Jesus ensinou, antes de pedir perdão a Deus, já houve um conserto aqui na terra com o próximo. Fortinho assim, gente. Então você vê que a reação mostra qual é o espírito que está dentro da pessoa. Olha o que diz aqui agora. 33. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu Senhor o entregou a quem mesmo? Os atormentos? Até que pagasse
devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um ao seu irmão, que gente? As suas ofensas. Pessoal, a nossa reação, principalmente diante de um prejuízo, mostra quem é que está conosco. E a gente sabe que o que mais tem é gente lesada, sendo lesada, humilhada, maltratada, rejeitada, etc, etc, etc. Mas quando você fala para a sociedade, eu vou lá perdoar, traída, esculachada, abusada, etc, etc. Aí quando uma pessoa planta no coração, eu vou perdoar, e fala, o que ela ouve? Ah, você é trouxa, né? Vai, você dá mole. Ah, você não tem jeito. Você vê. Só que essa pessoa que falou assim, ela já mostrou o ser que está dentro dela, um ser malvado. Um ser malvado. Que quer que você também seja malvado. E nós sabemos que quando uma pessoa toma uma cipuada, ela faz cara de coitadinha, não faz? Hã? Faz ou não faz? Hã? Ela até ouve o som, né? Oi? Não merecia isso. Olha, e se isso anda massageando o teu ego, não é o Espírito Santo que está contigo. Não entende o meu problema. Graças a Deus, meu Deus, eu encontrei alguém que entende o meu problema. Ó, você é um ser malvado e Deus está longe disso aí. Não adianta dar graça porque está longe. Você vê que dentro da igreja a gente encontra as pessoas assim, como é que pode? O cara matou, roubou, pintou os canecos e agora está salvo? A gente ouve isso dentro da igreja. Dentro da igreja a gente ouve isso. Mas a reação mostra quem está dentro. Como se ela tivesse chegado limpinha também dentro da casa de Deus. Como se ela tivesse chegado limpinha. Porque para Deus e para o diabo, gente, pecado é pecado, pecado. O álcool é pecado, o fumo é pecado, os pensamentos maliciosos são pecados. Pecado é pecado. E mesmo a gente tem uma lista, né, criminal grande diante de Deus, pedimos a Ele o quê? Perdão. E Ele mostrou o quê? O Espírito que está com Ele. E Ele não lembra mais dos nossos passados. E assim precisa ser a nossa reação diante daqueles que tentam nos ofender, ou talvez venham até nos ferir. Para que então saiamos, para que ninguém tenha nada para dizer ao nosso respeito, e saiamos, gente, saiamos mesmo do lugar de tormento. Porque esse lugar de tormento aqui é o lago de fogo e enxofre. E quem for para lá não sai nunca mais. Quem for para o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, que a Bíblia diz, de lá não sairá nunca mais. Então, a oportunidade todos nós temos de reagirmos conforme a vontade de quem? De Deus. Ainda que você desagrade a sociedade, amigos e vizinhos, mas a sua reação, ainda que te chame de trouxa, de bobo, já estão mostrando para você qual é o espírito que está dentro deles. Malvado. Malvado. Mas, infelizmente, até dentro das igrejas, as pessoas querem ter uma fé de prestação de conta. Só que para a sociedade, não para Deus. Então, preste conta da sua vida a Deus. Por mais que você tenha sofrido um dano, e se a gente for perguntar aqui, eu creio que todos já sofreram algum dano, pelo menos umzinho, né? Os filhos que abandonam, se a gente for olhar para dano, o que mais tem é dano.
aquela pessoa que de repente você investiu nela e virou as costas, nunca reconheceu o que você fez, ou você fez para ela ou fez para Deus? Se você fez para ela, existe um espírito malvado dentro de você. Você tem que pedir para esse espírito sair. Porque se fazemos o bem, é em função de quem? De Deus. Não para sermos vistos, não para sermos paparicados, não para herdarmos título, mas para que todos olhem para nós, realmente, se Deus não fosse com esse homem, com essa mulher, eu não teria visto, porque eu nem entendi muito na hora, mas depois eu vi que é assim que Deus gosta. Eu até censurei, mas a atitude dela é de alguém que realmente é de Deus. Porque se a nossa reação não for aquela que agrada a Deus, o que não vai faltar é gente para tirar pedra. Aquela história, né? Ser crente igual fulano, fazer o quê? É pior do que eu? E as pessoas falam isso. Esses são os conservos. São aqueles que estão ao nosso redor, esperando só um errinho nosso, para ter um argumento para nunca colocar os pés na cara de Deus. Então, se a pessoa ela carrega um espírito malvado dentro dela, isso não impede de ser abençoado. É só ela pedir e Deus vai abençoar. Só que se ela não se arrepender e se converter, ela vai para um lugar de tormento eterno. Não queira esse lugar sobre a sua vida. Amém, gente? Então a Santa Ceia da bênção. Então, tem até um número muito bom, né? Da bênção de Deus. Então, para ser abençoado, qualquer um pode ser abençoado. Agora, além de abençoado, você tem que querer ser salvo. E ser salvo, você tem que pagar o mal que lhe fizeram com o bem. Amém? Então, ser abençoado é mole. É muito mole. É só crer. Pastor, eu não peguei esse propósito. Talvez você possa fazer um voto a Deus com R$100, 1.000, 500, 800, 200, 50. Mas faça um voto para expressar o amor de Deus não somente a Ele, mas principalmente ao teu próximo. E faça um pedido a Deus, crendo que Ele já te honrou. Porque mesmo esse homem sendo ruim, foi agraciado, quanto mais você querendo ser bom. Aí que as portas dos céus vão se abrir, os milagres estarão acontecendo. Passa aí, por gentileza. Pastor, eu não peguei esse propósito. Passa aí.